Olá, eu sou a Ana Luz e bora falar de livro? Hoje, especificamente, a gente não vai falar exatamente de livros, embora eu vá sugerir livros. Hoje a gente vai falar da diferenciação entre o horror e o terror. Por que eu vim fazer isso aqui? Porque eu sempre confundo, juro, eu sempre confundia e toda vez eu tinha que fazer uma pesquisazinha assim rápida. Então eu decidi, bom, vou fazer um vídeo porque aí se eu tiver que estudar direitinho, eu não vou mais esquecer. E é basicamente por isso que eu tô aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, na caixa de descrição, 2 links com 2 textos que eu separei, um bem curtinho, em português, sobre a diferenciação de uma forma bem rápida e outro um pouquinho mais aprofundado que fala sobre essas 2 categorias na literatura. Tá em espanhol, mas é fácil de ler, então super tranquilo. Mas bora começar. A diferença entre horror e terror é bem sutil, mas ao mesmo tempo é bem fácil de identificar. A diferença máxima entre essas classificações é que o terror, ele se preocupa muito mais com uma ambientação que vai gerando uma tensão no leitor ou no espectador quando se trata de um filme, série, novela, enfim. Então acaba que toda a ambientação e a condução da cena vai te causando um incômodo, uma sensação de agonia até, que pode até se parecer um pouquinho com suspense. Isso é o terror. Já o horror, ele é aquela sensação que é causada após você ter acesso a alguma cena, seja ela escrita, seja ela atuada, mas é após você ter um contato com uma cena tão assim grave, que às vezes até usa violência como recurso, e acaba trazendo essa sensação pesada, essa angústia, essa agonia. É basicamente isso. Então, o terror é toda a condução daquela sensação de tensão que você tem quando você está ali imerso numa cena, e o horror é a sensação de agonia após ter o contato com tal cena. Tá? É basicamente isso. Então, muitos livros acabam misturando esses 2 elementos, inclusive eu vou trazer aqui indicações de Stephen King, que é o pai do horror, do terror, nem sei, mas ele é caracterizado como rei, né? King, o rei do terror, rei do horror. Ele tem essa alcunha, tem aí também seus motivos para ser famoso por isso, e ele consegue misturar muito bem esses 2 sentimentos e acaba que ele tem uns livros que eu quero até recomendar. Eu não sou grande versada em Stephen King, mas os que eu já li e que vão por esse caminho, ele consegue misturar muito bem, e um grande exemplo é It, A Coisa. Bom, eu acho que essa altura do campeonato, após o remake de 2017, eu acho que é difícil alguém não saber sobre o que se trata esse livro. Mas eu digo que ele é muito bem conduzido, tanto para o terror quanto pelo horror, porque tem toda uma ambientação. O palhaço, que a forma que ele assume na maior parte das vezes é de um palhaço, mas pode ser sobre qualquer coisa que você tem medo, ele vai assumir essa forma, é um ser metamorfo. Então tem toda a tensão dele sondando as pessoas, de toda uma ambientação, às vezes nem tá ele ali, ou às vezes ele tá aparecendo em um sonho. Então toda uma atmosfera que cria essa ambientação de terror, que vai criando uma tensão, e muitas vezes o próprio protagonista, quer dizer, o antagonista, que é o Pennywise, ele nem está presente na cena para tudo isso acontecer. Mas também tem o horror porque quando ele ataca é de uma forma muito brutal, muito violenta, que mexe com o psicológico também dos personagens. Então a gente vê como isso é muito bem mesclado. Fora que não necessariamente a gente vê que o sobrenatural tá ligado com o terror. O Stephen King, ele trabalha isso muito bem, tanto que às vezes os próprios personagens que são humanos, seja por influências sim sobrenaturais ou não, mas eles também são capazes de conduzir excelentes cenas de terror que deixa a gente preso ali e a gente quer saber o que vai acontecer. Então assim, eu acho que Stephen King trabalha com maestria. Você pode não gostar das obras dele, de como ele trabalha às vezes personagens femininos e etc, mas não dá pra negar que ele trabalha assim com maestria o terror e o horror. Nesse sentido, outro livro que eu também recomendo muito desse autor é O Iluminado. Esse aqui foi o 2º livro publicado por ele, mas não foi o 2º livro escrito por ele. E a gente vê uma diferença de, assim, entonação na condução das cenas, porque é uma forma, assim, mais lenta. Tem gente que não gosta muito desse livro, né? É bem diferente do filme. E o filme também é muito bom, tanto para o terror quanto para o horror. Mas a gente tá aqui, então, em uma ambientação de um hotel assombrado e não tem ninguém além daquela família que é composta por 3 pessoas. E a gente vê uma influência muito grande dos atores sobrenaturais, dos agentes, sobre um personagem que ele é muito fragilizado psicologicamente, porque ele vem de um cenário de violência, um cenário de vícios. Então a gente vê como tudo isso vai se formando em torno dele e o transformando. Só que até tudo isso, de fato, ter um estopim, toda a condução da cena vai tendo uma tensão muito grande e maravilhosa. Eu adoro esse livro, eu gosto mais desse, inclusive, que de It, porque It eu não escondo pra ninguém, eu gosto muito, mas eu não gosto do final. Esse aqui eu gosto mais do final e é completamente diferente do filme. Recomendo sim que você acompanhe tanto o filme quanto o livro, porque são obras maravilhosas.
e tá aqui uma recomendação. Mas o Stephen King não é o único nome que trabalha isso muito bem. A prova disso é que temos O Exorcista, do William Peter Blatty, que é um livro maravilhoso. Eu sei, não é todo mundo que gosta desse tipo de temática. Esse é um livro que ele consegue transitar muito bem entre o horror e o terror, tanto por ter cenas que vão construindo aquela tensão que não necessariamente é gráfica, né? Porque tem isso, muitas vezes o horror, pra chocar, ele acaba caindo no violento, no gráfico, enquanto que o terror não, muitas vezes acaba indo até pelo psicológico. Então, esse livro aqui, ele traz isso de uma forma brilhante, porque a gente vê todo o choque de um padre, que também é um psiquiatra, e ele tá lidando ali com a sua fé, fora a própria questão da possessão demoníaca que acontece aqui. Então tem várias coisas, são nuances de fato que são trabalhadas, e eu confesso que para mim acaba sendo mais terror do que o horror, porque eu acho que tem um peso muito grande. Tem pessoas que realmente têm medo desse livro, ficam horrorizadas, porque acreditam que o que está acontecendo aqui pode ser real. Claro, entendem que é uma ficção, mas que por ter ali sua crença, acreditar nesse tipo de coisa, acaba tendo um horror muito grande também. Pra mim, é mais a questão do terror, porque eu gosto de ver o psicológico dos personagens sendo trabalhado. Eu sou bastante cética em relação a isso, então eu aproveito o livro de uma forma diferente. É um dos livros que eu mais gosto, porém é com uma outra roupagem, né, que eu tô lendo, porque eu não vou ter essa vivência. Mas sim, esse livro acaba, então, traduzindo esses dois sentimentos, né, da tensão, do horror, do choque, pro leitor de formas diferentes, e também é uma ótima recomendação. E também o filme, tá? Muito do que eu vou trazer aqui tem adaptação para filme, acho que quase tudo, na verdade, aqui olhando a minha lista, então não vou ficar repetindo. Agora, vou falar só de terror. Por quê? Porque eu não gosto muito de violência, de coisas gráficas, eu gosto mais do psicológico, como eu falei. Então, tudo que eu vou trazer aqui é só de terror, tá? Eu já dei as minhas listinhas aqui de horror, que acaba se misturando com terror, que é o que eu gosto. Então, a partir de agora, é só realmente aquela ambientação gostosa, que vai levando até para um suspense, com traços às vezes psicológicos. E a primeira indicação de puro terror que eu vou indicar, que nem hoje em dia nem dá para considerar terror, que é o Drácula. Drácula é um livro que surgiu ali no período vitoriano, né? Foi publicado no final do século XIX. E que pra gente hoje pode parecer muito clichê, muito besta. É uma aventura, é o bem contra o mal, puramente isso. Só que eu penso assim, na época, como não foi lido, até hoje o Drácula é o vampiro mais clássico do cinema e da literatura, por um motivo. Então sim, eu acredito que é um clássico do terror. E eu classifico muito como terror, principalmente porque o Drácula, que dá título ao livro, ele mal aparece. É basicamente a gente acompanhando um grupo de personagens tentando lidar com todos os males que o Drácula causa, né, por onde ele passa. E a gente vê então que toda essa tensão da ambientação que é criada nem tem ali o personagem principal. Então não tem como isso não ser classificado como terror, tá? Apesar de não dar medo, não é gráfico, não é nada gráfico. É bem assim leve até, se você for parar pra pensar. Claro, não daria para uma criança ler, mas você não vai esperar uma coisa realmente sanguinolenta, gore, nem nada, porque não é horror, é puramente terror. Inclusive é uma delicinha, é um dos meus livros favoritos. Na verdade, quase tudo que eu vou trazer aqui são livros que eu considero como favoritos. Possivelmente um dos poucos que eu não vou dizer que é favorito de fato é Alien. Alien é um livro que ele foi adaptado do filme, tá? É o único caso aqui que sim é um filme, mas não deu origem ao filme, é justamente o contrário. E é a história então que vocês devem conhecer, né? Tá todo mundo ali numa espaçonave e a tripulação acaba saindo da rota e vai parar em um planeta bastante inóspito. E coisas acontecem a partir daí, eu não posso falar muita coisa, mas a gente vê o terror sendo criado porque o livro, ele entra um pouquinho mais no que o filme não mostra, de como há uma intriga, assim, é uma tripulação que não se dá bem, tá? Eles podem não brigar, não ter muitos embates, mas eles estão ali cada um por si, não são unidos. O livro ele mostra um pouquinho mais disso porque ele entra na cabeça da personagem principal, então a gente sabe de fato o que ela tá pensando, mas então tem toda essa ambientação porque o alienígena que de fato vai aparecer, né? Não dá pra dizer que não tem um alienígena, né? Olha o nome do livro. Ele entra na história, mas ele acaba sendo mais um dos elementos que vai criar uma tensão ali na cena, porque já tem toda a questão dos personagens não confiarem uns nos outros, de eles não se verem como aliados, mesmo que eles tenham que se aliar para lutar contra o alienígena. Então toda essa questão do clima tenso que se cria ali na nave, para mim também é um terror. E agora um dos meus queridinhos que eu vou colocar na lista é O Bebê de Rosemary. Eu não considero como horror de forma alguma, principalmente o livro. O filme ele é um pouco mais explícito, né? Ele mostra o que está acontecendo de fato. Tirando a versão censurada que existe, mas que eu só vi uma vez e que eu acho até melhor, que é mais fiel ao livro, porque no livro a gente tem aquele narrador
que ele acompanha somente a perspectiva da Rosemary, que é a personagem principal. Então, a moça que ela se muda para um apartamento novo, num prédio bem antigo, e ela engravida. Só que à medida em que a gravidez vai evoluindo, ela vê que todo aquele conjunto de pessoas ao redor dela, inclusive os novos vizinhos desse apartamento, começam a se meter muito na vida dela e ela não sabe por quê, não sabe o que está acontecendo. E a gente vê o clima de tensão sendo construído a partir daí, pelo próprio desconhecimento da Rosemary, pela intromissão dessas pessoas na vida dela. É como se a gravidez fosse dela, mas todo mundo ali sabe mais sobre a gravidez do que ela, por incrível que pareça. Eu acho, inclusive, que esse livro ele se comunica muito bem. Eu nunca engravidei, não pretendo, graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Mas eu acredito que mesmo que esse livro seja escrito por um homem, ele acaba que talvez se comunicando um pouco com o processo solitário que muitas vezes a gravidez pode ser, né? Mesmo que às vezes as pessoas tenham pessoas ao seu redor, a gravidez pode muitas vezes ser um processo solitário. Inclusive a Rosemary, ela é muito assim encastelada, enclausurada pelas próprias pessoas ao redor que fazem o possível para que ela se mantenha isolada. Então tudo isso vai gerando uma ambientação sim de terror, fora toda a ambientação também que é construída com uma roupagem sim que vai levar a gente pro lado sobrenatural. Inclusive, se chegar até o final do vídeo, por favor, dê um like, tá? Se vocês estiverem gostando. Um dislike se não estiverem gostando também, né? Quem sou eu para julgar o que vocês vão pensar. Mas enfim, reajam a esse vídeo, tá? Pra eu saber o que tá acontecendo, eu ter um feedback e, né, ter um filtro se eu continuo produzindo conteúdo assim ou não. Mas então o próximo título que eu vou trazer aqui é Psicose, que é um romance policial, né? Um drama, na verdade, policial, que obviamente pelo nome a gente já sabe que vai por um caminho, sim, do psicológico, mas que tem sim um clima de tensão que vai se construindo à medida que a história vai avançando. A gente começa pensando que vai por um caminho, acaba indo por outro. Se você nunca viu o filme, você vai ser pego 100% de surpresa. Inclusive, o filme é uma das adaptações mais fiéis que eu já vi, tirando, né, características físicas, emprego da pessoa, mas de modo geral acaba sendo bem fiel sim. Então tem toda uma ambientação também que é construída com bastante tensão, que vai se agravando, principalmente da metade pro final, e é maravilhoso também. Assim, eu realmente, tirando Alien e o próximo livro que eu vou trazer, eu só tô aqui indicando favoritos pra vocês. E o último livro então que eu vou trazer aqui é O Que Terá Acontecido a Baby Jane, que também é um filme. Ó, que surpresa! Esse é um dos casos que eu até gosto mais do filme. Eu gosto muito de como esse livro ele é introduzido, assim, o início e tal, até a metade, mas depois, por eu já saber a história, né, eu comecei a ficar um pouquinho cansada, eu queria pular para o final, mas eu acho interessantíssima a história, que gira em torno de duas irmãs que são idosas, né? Uma foi uma estrela mirim, né, de teatro, e a outra foi uma estrela já de juventude, só que de televisão, né, quando ela estava um pouquinho mais velha, só que a carreira dela se encerrou. Uma porque ela caiu no esquecimento, né, era uma atriz mirim que não vingou, e a outra porque sofreu um acidente no auge da sua carreira e os papéis meio que acabaram. A gente está falando de um livro, eu não sei em que ano se passa o livro, mas se não me engano, ela foi uma atriz em ascensão ali nos anos 40, talvez, enfim. E acaba que elas, assim, na atualidade do livro, elas são idosas que não trabalham, vivem dos frutos dessa carreira de artista, dessa irmã que atuou por mais tempo, né? Então elas são idosas que se odeiam. Elas têm uma rivalidade, seja de carreira, seja por disputa, pelo afeto dos pais. É uma rivalidade que vai se construindo desde que elas são crianças. Então tudo isso vai combinando para cenas de tensão excelentes. Eu sei que eu já repeti a palavra tensão 1 milhão de vezes aqui, mas é basicamente isso, porque o terror ele vai por esse caminho, né? Ele não é gráfico, ele não é violento, ele é puramente psicológico e é o que a gente vê aqui. É um thriller psicológico que muita gente considera terror. Fica aí, eu jogo para vocês, porque a relação, o embate, a gente não saber o que vai acontecer na cena seguinte, com o novo diálogo, com a nova interação, é maravilhoso. Não amo porque eu gosto mais do filme, mas recomendo também muito esse livro, se vocês conseguirem achar. Infelizmente a dona Darkside tirou, né, de linha, e eu acho maravilhosa essa edição porque lembra muito livros antigos, assim, pelo menos dos anos 2000, livros infantis, que são acolchoados, porque tem toda essa questão de ter uma artista infantil que se apega muito ao seu passado infantil, então isso acaba refletindo também nas questões psicológicas dela. Maravilhosa, assim, todo o enredo. Vejam o filme, se vocês gostarem, eu acho que vocês vão gostar, aí vocês leiam o livro. Bom, gente, essas foram as minhas indicações, agradeço a quem ficou até aqui. Peço desculpas se eu falei um pouquinho rápido, um pouquinho corrido, é porque a minha câmera, ela é muito antiga, tá? Minha câmera é muito velhinha e ela desliga por qualquer coisa, ela não tá mais aguentando viver.
Então, às vezes eu tenho que dar uma acelerada na gravação do conteúdo para ela não desligar antes de mim. Então é só por isso, tá? Não é porque eu tô com pressa nem nada do tipo, é questões técnicas, entendeu? Às vezes acontece. Mas enfim, tirando isso, agradeço muito a você que ficou aqui até o fim. Comenta livros aqui de terror e principalmente de horror. Vocês viram que o meu arcabouço de livros de horror é limitadíssimo, porque eu não leio. Eu confesso, eu não gosto de coisa muito violenta, muito gore, muito apelativa nesse sentido. Mas eu sei que tem muita gente que gosta, então comenta aqui, bora conversar. Principalmente me digam o que vocês acham de Psicose e de Baby Jane. São livros que eles não vão de forma alguma para o sobrenatural, é puramente psicológico, mas que tem essa classificação, então me digam aí o que vocês acham, se vocês já leram. No mais, obrigada por ter ficado até o final e até a próxima. Tchau, tchau!